diz que quem planta colhe, a gente escolhe plantar amor, colhe gratidão. No ar, Chama na Botina, o programa que conecta a cidade ao campo e o campo à cidade, mostrando que o agro é muito mais do que parece. É força, é cultura, é gente que faz. Aqui a gente descomplica o agro, traduz, aproxima, conta histórias de quem põe a mão na terra e de quem transforma essa riqueza em desenvolvimento. Com a apresentação de Ediana Boeri, Lara Moraes, você vai ouvir conteúdo direto, provocativo, daquele jeito que faz pensar e agir. E o Chama na Botina chega até você graças aos nossos parceiros que acreditam no agro que move o Brasil. Lavronorte, Casa Sertaneja, Tremeza, Agromina, Fazenda MS, AR Capital e apoio institucional a ProSoja, Sind Balsas, Rede Agro Mulher Mais. Prepare o coração, a fivele a bota, porque quando o assunto é agro, a gente pisa firme. Chama na Botina, conectando histórias, pessoas e realidades. Chama na Botina, o seu programa cast semanal, e este final de semana, né, a gente tá aí com um programa especial, né, Lara? Porque, sim, afinal de contas, Semana da Mulher, né, já vem aí dia 8 de março, e a gente sabe que as mulheres têm realmente um papel maravilhoso, incrível mesmo, na sociedade, de modo geral, né, ocupando aí cargos dos mais diversos, porque o lugar de mulher é onde ela quiser, não é mesmo? Exatamente. E, gente, olha, antes da gente começar o programa, eu vou me dar ao direito aqui, pedir permissão para Lara, principalmente, porque, assim, para explicar para vocês também que além da nossa convidada, porque a nossa convidada é especial, vocês sabem que a gente traz aqui mulheres sempre contando histórias incríveis, né, histórias que fazem a diferença, histórias que inspiram, mas antes da gente apresentar a nossa convidada, eu queria dizer para vocês que a Lara faz parte desse grupo, né, Lara? A Lara, a gente estava aqui, né, antes de começar aqui o programa, a gente estava falando sobre isso, e aí a gente estava até brincando que, assim, acho que vou ter que depois entrevistar a Lara, né, dentro do contexto específico aqui. Mas, olha, gente, é Dia da Mulher, né, então, assim, a Lara faz parte aí desse grupo, né, e eu vou, inclusive, pedir para a Lara fazer uma breve abertura do porquê essa entrevista, e aproveitando, né, a deixa aí do Dia da Mulher também, dessa participação sua e de outras mulheres pelo Brasil afora, porque elas representam aí o Brasil inteiro, dentro dessa representatividade e da importância desse evento para o Brasil, especialmente para o Brasil, né, mas é também a América do Sul, né? Isso. Então, mas fala pra gente um pouquinho, Lara, antes da gente começar com a nossa entrevistada de fora, né, mas a gente vai fazer sempre assim agora, nas próximas entrevistas que a gente vai conhecer essas outras mulheres, a gente vai sempre começar com você para a gente conhecer um pouquinho mais da Lara dentro desse contexto. Ok. Obrigada, viu, Laís, por você ter aceito. O Chama na Botina vai fazer uma série com Vozes do Agro no CNMA. O CNMA é o Congresso Nacional das Mulheres do Agro, né? Como a Ediana falou, esse ano é o 3º ano que ele já é América Latina, e nos outros anos, o Congresso tinha um termo de embaixadoras, né? Começou quem foi a primeira embaixadora. No primeiro ano nós não fomos, porque a gente não conhecia, né, Diana, ainda sobre o Congresso. A partir do 2º ano foi a Norma Gatto, né, a produtora do Mato Grosso. Depois Soninha foi por 4 anos. Em seguida começou a questão das embaixadoras, que foi convocado uma embaixadora para cada região do país. O Brasil tem 5 regiões, então 5 embaixadoras, também extremamente conhecidas. A do Nordeste, no caso, hoje, nessa versão do Congresso desse ano, 2026, eu sou a voz do Nordeste, então antes de mim era Dona Anne Sanders, depois Dona Carminha da Bahia e agora o Maranhão. E então é isso. E hoje a gente está com a Laís, embaixadora do Sudoeste. É isso aí, bem-vinda, Laís. Fia, vamos chamar essa mulherada na botina. Vamos! Aí, quero agradecer Lara e Diana pelo prazer, né, de estar aqui representando
uma voz do CNMA. Eu acho que, na verdade, essa repaginada no título, né, como a Lara bem falou, das embaixadoras agora para a voz, me conecta muito, porque a gente vai contar aí um pouquinho, né, da nossa história, né, no agro, mas uma coisa que o agro me ensina diariamente é como ser mulher dentro da porteira e ter a voz forte dentro da porteira, porque é uma tomada de decisão diária, lidar com o funcionário e paralelo a isso eu, né, consegui ter o meu espaço aí de comunicadora do agro. Então eu acho que o agro ele me lapidou, na verdade. Eu era uma pessoa e ele me transformou tanto numa produtora rural como numa voz do agro. E eu acho que então esse título aí, além de ser uma honra, né, e uma responsabilidade carregar, tem tudo a ver com a minha história. Laís, mas assim, a gente no início do nosso programa, nós sempre pedimos para que as pessoas se apresentem, porque ninguém melhor que nós para falar da gente mesmo, né? Então, quem é a Laís? Onde é que a Laís mora? O que a Laís, assim, faz antes de chegar no agro? Já nasceu no agro? Pode ficar à vontade, não tem tempo de fala, pode ficar tranquilo. Eu sou a Laís Bervinde, então eu sou nascida em São Paulo, na capital. Na verdade, eu sou a terceira geração do agro na minha família, só que eu brinco que houve uma lacuna, né, que foram os meus pais. Meu avô começou na roça, ele era italiano, e aí a minha mãe, ela saiu da roça quando ela conheceu meu pai e foi para São Paulo, e ali, então, onde eu nasci, eu passei a grande parte da minha vida até os meus 19 anos, quando eu retorno para o interior de São Paulo para fazer faculdade. E aí eu sou formada, então, em Administração e Gestão de Políticas Públicas, sou formada pela Unicamp, e nesse meio tempo conheci o meu marido aqui na cidade de Limeira, que é onde eu moro hoje, e comecei a morar aqui no interior, então a gente se casou, teve filhos, veio a pandemia e a roça lá arrendada, né? Meu pai nunca quis tocar a roça, que fica a 30 quilômetros daqui de Limeira, fica numa cidade chamada Engenheiro Coelho, aqui no interior de São Paulo. E veio a pandemia, meus pais daí saíram de São Paulo e vieram morar na roça, né? Lá na nossa fazenda. E nesse meio tempo, a pandemia foi aquela emoção para todo mundo, né? Construiu muita coisa, mas teve também muitos pontos aí contra. E aí, através da separação dos meus pais, que eu de fato entro na roça, que eu resolvo voltar, né, às raízes da família e colocar a mão na terra, porque o meu pai, ele já vinha num esquema de arrendamento, e aí quando ele sai de cena pela separação, ele queria continuar no sistema de arrendamento. Eu falei, não. Eu tô aqui do lado, eu moro em Limeira. Na época a gente tinha um restaurante, eu e meu marido, e aí eu já estava querendo sair dessa vida noturna, principalmente por causa dos meus filhos, né? E aí foi quando me surgiu a oportunidade de voltar para a roça, né? Onde eu passei grande parte da minha infância também, tirando férias, acompanhando, mas sempre distante, né? E assumi. Não foi fácil, não é fácil, né? A mulher, ela ainda sofre bastante preconceito nesse ambiente que é predominante masculino. Hoje a gente passa por uma quebra de barreira, né? Que é aquilo, a mulher, ela sai, eu falo assim, a mulher que está na roça, muitas vezes ela está na sede, mas ela não está no campo. Uhum. Né? E hoje a mulher, ela vai para o campo, ela vai para o escritório, ela toma decisões, ela faz questão de ser ouvida e ela tem esse olhar multi. Então é um desafio constante, é um desafio diário, onde a gente tem que conquistar o nosso espaço. Mas além de tudo, né, já que é para eu falar sobre a Laís, eu também sou mãe, como eu disse, tenho meus dois filhos de verdade, que já estão passando aí por toda essa vivência do agro, né, já plantando ali a sementinha da sucessão. Também sou esposa, sou casada com o Eduardo, a gente se conheceu em 2013, estamos juntos aí construindo a nossa caminhada, a nossa vida. Tento ter uma vida fitness, ativa, para manter a saúde mental, na verdade, senão a gente fica doida. E o corpão, né? Porque eu já vi também. Eu vou sair daqui convencida, hein?
E agora assumi também um pouco da minha casa, além de tudo, tenho meus 2 filhos mais velhos, que são meu pai e minha mãe, né? Estão aí, tem que ficar de olho neles agora. Ajudo meu pai numa empresa paralela aí de engenharia. Ele também precisa desse suporte meu, né? Por conta da minha formação em administração. E acho que tá bom, né? E tenho, claro, a minha participação de comunicadora do agro, através do Instagram, TikTok. Eu ia fazer essa pergunta bem aí. Que horas sobra tempo para isso? Porque é uma jornada extensa, né? Aqui não tem mudança de escala, né? 7x7. Não tem negociação. Até nas férias a gente continua com as atividades, né? Nossa, eu imagino, mas assim, é que a rede social, de modo geral, a gente vê que ela foi aparecendo na vida das pessoas, de muita gente virou aquela coisa assim, não, é uma possibilidade, e aí foi atrás e foi construindo, né? Foi construindo Sim. o nome e tudo mais. E para você, como que foi essa questão da rede social e como que você trabalha as redes? Então, na verdade foi assim, como eu disse, né, a roça ela acabou acontecendo na minha vida, apesar de eu ter tomado a decisão de entrar, eu não tenho nenhuma experiência, não tinha nenhuma experiência em vivências de roça e plantio, e eu precisava estudar. E aí teve esse boom com a pandemia da internet, aí eu falei, quer saber, uma maneira de eu estudar é eu aprender, estudar, aplicar e passar o meu conhecimento. Ainda que esteja errado, eu vou receber um feedback, né? As pessoas vão começar a ver e me falar, faz tal manejo, faz não sei o quê. E comecei a postar. Tanto que os meus vídeos de começo são muito técnicos, sabe? Eu falo muito de manejo de mandioca, de praga, de maquinário, implemento. E aí até que eu tive a ideia de fazer um vídeo com os meus filhos, que na verdade era um vídeo cômico, né? Um vídeo de humor, falando das coisas que a gente tem na roça, e que vocês da cidade, né, as pessoas da cidade têm que comprar. Então virou o bordão, vocês têm que comprar. Eu pegava um pé de mandioca, tá vendo isso aqui é mandioca? Vocês têm que comprar. E aí viralizou. Quando viralizou, eu falei, e agora o que eu faço? Vou ter que continuar, né? Porque as pessoas vêm esperando, começam a esperar, né? O que mais que ela vai falar? E aí eu notei que o agro, né, a gente sabe, acho que isso aí já está mais que enviesado, que o agro é tudo na nossa vida, né? Exato. Não adianta a gente falar que não é só o alimento, o agro é de fato tudo, tudo vem da roça. E aí eu comecei a notar essa grande lacuna que existia de informação entre o campo e a cidade. Né? As pessoas falam, tudo vem do agro, ou eu não como agro, não, tudo vem do agro. E aí foi quando eu comecei a ter esse viés mais assim, não só falar que tudo vem do agro, mas que todas as decisões, inclusive, afetam o que a gente vai colocar na nossa mesa nesse mês, no mês seguinte. Todas as decisões políticas e econômicas afetam o quanto que a gente vai abastecer o nosso carro, o que a gente vai ter na cesta básica, o que a gente vai encontrar no preço lá na gôndola do mercado. Aí foi quando foi dando um destaque maior, essa comunicação do agro, mas voltada para o nosso dia a dia, né? Para a economia, para o que a gente sente de verdade, que é o bolso. Sim. Não é verdade? E aí, entre essa rotina, né, aí que mistura um pouco de todas as minhas funções, eu comecei a gravar e achei um espaço muito bom para gravar, que era no carro, enquanto eu estava entre uma cidade e outra. Então, a maioria dos meus vídeos, vocês podem perceber que é no carro. Sim. Eu vou ali falando, depois eu vou editando. Porque não dá para ficar olhando o tempo todo pro celular, né? Dirigindo não tem como. Não façam isso, aliás, que é perigoso. Mas, assim, era o tempo que eu achava para nutrir a minha rede social. E aí fui ganhando uma certa visibilidade, né? Tive a surpresa, a grata surpresa de receber esse convite para o Vozes. E a gente vai tocando o barco, né? Tentando fazer um bom trabalho, passar uma informação sempre fidedigna. É difícil num Brasil tão polarizado você não se posicionar. Sim. Né? Ainda mais nós, sendo do agro, né? Eu acho que isso acaba ficando até enviesado, na verdade, porque as pessoas já têm aquela imagem. Mas tentar mostrar essa fase de que
independente de quem esteja no poder, né, a gente vai sentir qualquer decisão. Com e certeza. O que importa, no fim das contas, é a gente trabalhar e conseguir sustentar aí os nossos filhos, nossa família, nossas contas, nossos prazeres. Acho que essa é a ideia. É verdade, Laís. E assim, tudo que você contando, né, eu quero dar uma puxadinha, porque assim, a gente brinca aqui, eu e a Diana, que o que a gente também tá nessa no programa, no podcast, é justamente para desmistificar besteiras que falam a respeito de nós, né? As pessoas, é como a Samantha, que a gente conversou com a Samantha Pineda esses dias, e ela falando vozes da minha cabeça, né? Segundo dizem, porque eles tiram umas estatísticas absurdas, né? Então, a gente está, né, no longo desses... eu nunca lembro se é 5 ou se é 6 anos, 5 anos de programa, trazendo conteúdos bons e sérios para mostrar para as pessoas, e justamente histórias como a sua, porque tem tanta gente que tem a propriedade, como você falou, né? E como a terra tem esse chamado, né? Como a terra chama, né, Laís? Você não teve, você, claro, tirava férias, como qualquer criança do interior vai para casa de tio, de vô, passar as férias, se sujar na terra, ainda mais a propriedade dela, que a terra é bem vermelha, isso devia dar um trabalho para lavar a roupa, que Ave Maria. As mãos ficam tudo encardidas. Exatamente. E aí... Rachadura do pé. E aí... essa distância, e no final das contas você tava com aquele bichinho enfiado lá dentro, esperando a hora de dar o start para ele acordar. Mas a pergunta que eu queria te fazer você recebeu esse chamado, que era um legado dos seus avós, mas como é que o teu marido resolveu isso? Ele já era do agro, ele era criado no interior, ou não? Só antes um parênteses, né? Eu acho... você falou assim desse chamado, né? Que coisa bonita escutar isso, sabe, Lara? Acho que é a primeira vez que eu escuto que eu tô conectada a esse chamado. E até chega a me emocionar, porque de fato é isso que eu sinto. Como eu me encontrei estando lá na roça. Todo mundo, é serviço masculino, você não pode. A minha mãe, que nasceu lá, inclusive, falava isso. Mas é 100% completa, sabe? É estar lá, apesar dos desafios, das dificuldades, como eu sou realizada de estar lá atendendo a esse chamado. Amém. Que hoje você colocou. Amém. Assim, e eu, nossa, fiquei arrepiada. Agora, falando do meu querido, né, que na internet ele é o famoso querido, sim, simpaticíssimo. Ele é gaúcho, ele é do Rio Grande do Sul, foi criado no interior do Rio Grande do Sul, cidade de Relvado, uma cidade bem pequenininha. E lá tem essa pegada aí dos colonos, sim, né? Sim. Então é aquele Rio Grande do Sul interior. Sim, mesmo. Sim. E sempre foi. Até vai ter o rodeio agora de Relvado, ele vai laçar. Então, sempre foi conectado a uma vida mais do campo, da roça, né? Da roça. Não uma vida urbana. E aí ele veio para cá junto com os irmãos. Então, eles têm uma rede de restaurantes. Mas agora nessa, né, de rede de restaurantes, quando eu assumi a roça, o medo dele foi assim, e as crianças? Uhum. Aí vai dar perfeitamente pra gente encaixar, porque você só trabalha à noite, né, o seu principal lá é à noite, você tem que estar lá no bar, no restaurante à noite, você vai ter que assumir as crianças. E aí foi quando ele, nossa, não tenho palavras para falar como ele desempenhou bem e desempenha até hoje essa função. Porque eu arregacei a manga lá, e ele arregaçou a manga aqui. Quando... E aí é ele. É ele que faz, leva atrás. É o pai turista. Como tem 90% de mãe turista, ele é o pai turista, né? Ele é o pai turista, ele é o pai companheiro, ele é o pai brincalhão, é o pai que pega para fazer lição de casa, sabe? Tem dúvida, me liga, fala, eu não tô sabendo uma questão, ajuda a gente. Então, assim, o papel que eu tive que desempenhar lá, pondo a minha energia masculina para fora, ele Sim. colocou a energia de paternidade dele, Sim. assim, de fato, sabe? Ele não foi só o pai de fachada, não é só o pai de fachada. Tenho muito orgulho dele, porque ele faz isso de uma maneira até melhor que eu, viu?
Porque eu sou a mãe mais prática. Eu quero assim, ó, vamos, gente, vamos pra hoje. Ele vai com calma, brincando, sabe, ensinando e ouvindo. E eu já, gente, vamos! Eu super te entendo. E aí, quando você comenta assim, né? Já vou passar pra ti, Diana, porque eu sou muito bocuda. Não, a Diana é gaúcha, eu sou casada com um gaúcho. Então, assim, Balsas tem muitos gaúchos, né? E eu sei bem. E aí, nisso, Laís, você percebe que quando a gente fala que a mulher tem essa força, esse poder, aí você percebe quando ela tem um parceiro de verdade do lado. Aí ela não tem medo. Ela não tem medo. Porque a cobrança de você, por exemplo, como é que você vai passar pro pai a educação dos filhos, o compromisso de levar, de buscar. Cara, mas pros filhos isso é maravilhoso e pro pai mais ainda. Né? Esse contato, ainda mais se ele pode fazer isso. E fazendo um adendo, que na verdade assim, a fala da Laís no início é um contraponto até em relação a isso, né? Que é aquela história, né? Assim como o lugar de mulher é em qualquer lugar, o do homem também né? Exatamente. Incrível como muitas das vezes as pessoas julgam, né? Como se o papel da mulher fosse mais forte se ela assume uma posição que é mais masculina, ou do homem é mais fraca porque ele assume uma posição. Como assim, gente? Não tem, isso não existe. Porque a família é algo para ser realmente construído, compartilhado, com base naquilo que é o trabalho de cada um, as necessidades de cada um e as adaptações de cada realidade também, né? Porque eu acho que é exatamente isso que você falou, assim, a construção. Com esse movimento todo da mulher ter o seu espaço, né? O que acabou acontecendo muitas vezes, né, é a ótica de uma rivalidade entre homem e mulher. E na verdade, quando a gente teve que se unir mais ainda, né, não só pela família e pela união, casamento, enfim, mas pela construção de algo que era eu estar entrando no ambiente novo, isso ficou totalmente fortalecido, de que a caminhada juntos, complementando as lacunas do outro, né? Então, assim, como poderia ser melhor se ao invés dessa ótica de rivalidade, de que mulher e que homem, não sei o que, pudesse ser construído juntos, né? Porque o homem, com certeza, tem as capacidades deles, que são múltiplas também, né? E a mulher vem se mostrando cada vez mais que não é só o rosto, que não é só a casa, não, também é a capacidade intelectual de fazer, de botar a mão na massa, de ter o olhar Muitas vezes o homem, ele olha só no quadradinho. Nós temos visão periférica, eles não têm visão periférica. Exato, e como é que isso se complementa? Entendeu? Então eu acho que, claro, né, casamento, família, o dia a dia, às vezes entra ali numa rotina que fica... Mas a hora que você percebe que construindo junto foi muito melhor do que tentar sozinha, né, muda toda uma ótica. Você fala, com ele eu posso ir até onde eu conseguir, porque ele vai comigo. Vai. E a mesma coisa é ele, que ele vá até onde ele quiser, porque eu vou com ele e a gente vai, coisa boa ter essa capacidade de adaptação, né? Verdade. E nesse ponto, Laís, tu pode ter certeza que você vai estar ajudando muitas mulheres que vão ouvir esse podcast, porque são inúmeras as mulheres que têm vontade de fazer algo, mas a maternidade, não é que a maternidade fale mais alto, ela tem aquela preocupação de como será. Mesmo sabendo que o parceiro vai assumir, que o parceiro tá dando esse suporte para ela, ela fica naquela coisa assim, mas eu não posso, eu sou mãe. E quando você tá colocando que a tua família tá estruturada, os teus filhos estão muito bem, o casamento tá perfeito, você pode ter certeza que muitas mulheres vão ver que elas também podem. Porque o grande problema é você fazer esse acordo, né, com o teu marido para ter essa configuração de família. E aquelas mulheres que também fazem uma configuração de família com o marido, de que, olha, então eu faço o seguinte, não vamos terceirizar a criação dos filhos, você ficaria em casa. Quando a mulher aceita, meu Deus, como ela é massacrada.
sabe? É de É voltar. assim, nunca, não é que é 100% flores, né? No Uhum. começo ali, principalmente, cara, até você se adaptar, até eu ganhar a confiança do meu marido, porque eu não confiava, sabe? Uhum. Eu sempre fui aquela mãe que o jeito que eu faço é certo. Sim. O jeito que o outro faz já não dá pra confiar muito. E não que eu não seja assim até hoje, tem muita coisa que ele faz que eu, tipo, mas eu não posso, eu tenho que deixar ele viver a paternidade. E hoje muito mais, né? Já que ele tem toda essa frente. Então, no começo, assim, eu ia pra roça, eu ligava pra ele umas 15 vezes por dia. Pra saber se almoçou, pra saber se fez cocô, pra saber se, sabe, assim. Mãe, E ele- mãe sendo mãe. Se alguém morrer, você vai ficar sabendo, sabe? Então, e foi assim, ó. Até que um dia você vai passando, você fala, nossa, eu nem liguei tanto hoje. Aí, outros dias tu não vai me ligar hoje? Porque, sabe, eu já tava tão Eu já tava acostumada, tão a gente confiando. E eu falei, tudo vai dar certo. Se der alguma coisa errada, eu vou ficar sabendo. Então, assim, eu acho que é uma construção, claro. As coisas têm que ser muito bem comunicadas, faladas. Significa que vocês vão ter diálogo todo dia? Não. Tem dia que é bom dia, boa tarde, boa noite. Sim. Entendeu? Ainda mais época de safra. É o ritmo da vida, gente. Aconteceu alguma coisa que desagradou? Conversa. Vai brigar às vezes? Você não vai sair uma DR, que é casamento, né, gente? Casar não é fácil, Não. criar filho não é fácil, ainda mais no mundo de hoje. Casar não é concordar, mas é parar para ouvir e encontrar a melhor solução, né? Você sabe que aqui uma estratégia que deu muito certo é que ele faz voto de silêncio, né? A gente começa a discutir, ele, ó, eu não vou falar nada porque pra você tá sempre certa. Que bom que você sabe. Significa que ele vai fazer o que eu tô falando? Não, às vezes eu chego no dia seguinte, tá tudo igual, mas não teve briga. Ele aprendeu a escolher as batalhas, né? Uma alternativa. O casal vai achando sua estratégia de enfrentar as batalhas. Ele achou essa. Até que um dia, né, não dá, as coisas explodem e tal, e aí a gente tem que conversar mesmo. Mas na maioria dos dias, a gente foi criando a nossa rotina, a nossa adaptação, a nossa confiança, e as coisas se encaixam. Hoje, por exemplo, eu vivo um momento também que eu tinha uma pessoa aqui que me ajudava sempre com a organização da casa. Hoje eu tô na minha casa. Sim. Então ela era uma delícia, gente. Quando você fala sua casa, é na fazenda ou é na cidade? Ah, cidade. É na cidade, aqui em Limeira. Qual que é a Lá eu falo roça. Qual que é a distância? 30 km. É mesmo da 30 minha. quilômetros. É Rapidinho. pertinho. Mas aí agora eu tiro uns dias aqui, pelo menos 2 vezes por semana, que eu fico pra ajeitar a roupa, limpar a casa, fazer aquela, porque eu não tenho mais a pessoa que me ajudava, né? Ela era uma senhora, já agora ela tá tirando as férias merecidas dela, né? Que vai durar aí por muito tempo. Sim. Mas a dona Severina, se ela escutar, um beijo pra minha dona Severina. Não, ela era assim, a minha fada madrinha, minha mãe, minha segunda mãe, terceira avó dos meninos, sabe? Tá com o Dudu desde os 17 anos. E assim, outra mudança. Abalou estruturas do casamento? Com certeza. Porque teve um dia que eu falei, não nasci pra isso, eu nasci pra estar na roça. Mas eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que encarar para o bom funcionamento da casa. Vamos achar uma outra pessoa? Talvez sim, talvez não. Vamos ver como é que eu quero, mas né, tem que ser uma pessoa de confiança, enfim, todos os contratempos. Mas aí chega o final de semana nosso é na roça, aí é quando os 4 estão totalmente juntos, num lugar que todos amam, né, que é a roça. E os meus filhos, eles são assim, como é bom, né, hoje a gente, infelizmente, não tem mais a cultura de brincar na rua. Na minha época, a gente tinha cultura, mas porque morávamos já em condomínio fechado lá em São Paulo, né? Mas hoje até quando a gente mora em condomínio, eu moro aqui, são poucas as crianças que brincam na rua, que andam de bicicleta, que, sabe, é raro de se ver. Então, como é gratificante, assim, como eu agradeço a Deus por eu ter voltado à roça. Sim. Porque eu tô criando os meus filhos num cenário que poucos têm, que poucas crianças vão ter.
né? Que, infelizmente, esse contato com a natureza, essa liberdade, esse pisar descalço, comer mato e pescar, não são todos. E do amor, E que é assim, e do amor no que você o amor, faz, enxergando o que o a amor mãe pela faz. terra, o amor pela natureza, o amor pelo trabalho, porque é a construção que eles me veem, vem o pai também. E aí a gente se reúne de final de semana lá na nossa roça e passa todos esses valores para as nossas futuras gerações, né? Amém. Laís, e teus filhos, desculpa, eles estão com qual idade? O Frederico tem 8, é o mais velho, e o Francisco tem 6. E eles já falam alguma coisa, tipo assim, tudo bem que pode mudar, né? Mas assim, eles já falam alguma coisa do que eles pretendem fazer? Trabalhar na roça. É mesmo, que legal, que orgulho, A hein? gente tem uma política interna que quando é colheita de mandioca lá, eles ganham R$ 3 por pezinho que eles arrancam. Eles pegam lá o chupacabra, vão lá na força. Ah, tem gente que fala, nossa, nada a ver, né? Mas isso é um valor de trabalho, né? Quando eles querem comprar as coisinhas dele, a primeira pergunta que eu faço é: quanto você tem na sua carteira, no seu cofrinho guardado? Dá? Pô, eles já aprendem o valor, já aprendem a calcular a próxima safra, quanto que eles vão precisar ter. Fica lá o dia inteiro trabalhando? Claro que não. Mas tá ali acompanhando, tá ali vendo todos os exemplos, né? Eu falo, desde da pessoa que tá ali comandando uma equipe para arrancar uma roça de mandioca, desde a pessoa que tá ali carregando, arrancando. Então, eu acho que, assim, além de, claro, todo exemplo de trabalho, é o exemplo de função. Sim. É o exemplo da conquista. O que você conquista quando você trabalha? Porque, infelizmente, também hoje, a gente vive numa sociedade que, né, se coloca toda a esperança num assistencialismo. Exato. Muitas vezes, né? Verdade. Então, assim, tem os jovens, essa geração que não é né, nem estuda, nem trabalha. Então, pô, é o seguinte, hoje o que eles precisam fazer é estudar, jogar bola, brincar, tal. Mas vem aqui, vem conhecer também como é que é uma outra realidade de trabalhar. Exato. Né? A realidade que também muitas crianças vivem. E eu acho que isso é importantíssimo falar, e eu falo para eles. Ó, tá vendo essa comida? Graças a Deus o papai e a mamãe têm porque trabalha. Mas tem muita gente que não tem. Né? A gente tá lá todo dia se esforçando, trabalhando, conquistando. Aí chega na roça, ou mesmo quando a gente vai lá no restaurante jantar, aqui é o trabalho. Sim. A gente conquista através do nosso esforço. Isso em todos os âmbitos da vida, seja na escola, seja no trabalho, seja no esporte, é a dedicação, né? E é interessante porque a gente é dessa geração e não tinha problema nenhum, né? E aí, de repente, tá num momento que alguém A gente acharam não se de sente questionar, mais seguro né? também. É que, na verdade, assim, realmente... Você tá falando do trabalho. Sim, eu tava falando de brincar na rua. Valores, né? Não, e as duas coisas, né? É tanto a questão do brincar na rua, quanto a questão de que nas férias... Gente, nas férias, minhas férias sempre foram na roça. Era a coisa mais normal do mundo. Até porque naquela época eu não tinha nem condições de falar assim, tem férias, tem viagem. Não sabia nem o que era isso. Então, assim... hoje virou... Mudou, é meio né? que também significado de status, né? Férias. Tá fazendo alguma coisa, não pode estar parado. Mas eu acho que também, assim, a vida, ela tem os prazeres, claro, no luxo, mas a simplicidade, ela é tão boa também. Tava tendo uma conversa com a minha mãe, passou aqui, e assim, né, como eu falei, sempre tem um probleminha ou outro, sempre dá, a vida, né? É a vida. E ela falou, tipo, mas a gente tem tanta coisa para agradecer, Exato. né? Tanta coisa para olhar à nossa volta, por mais que não esteja perfeito, mas tantos motivos a mais para agradecer do que para se preocupar, que assim, o luxo é isso, né? É que as pessoas ainda, essa questão do advento das redes sociais, né, Laís? A comparação, a frustração, né? E aí as pessoas vão deixando o básico, o simples, para tentar ser o que ela não é. E eu estava vendo uma matéria e justamente fala sobre isso, né?
quanto tempo que algumas pessoas que estão nas redes sociais vão conseguir segurar aquela máscara, porque você não consegue ser uma persona 24 horas por dia, uma hora, não sei. né? Agora, essa questão eu acho interessante porque, gente, você mostrar para os teus filhos, né? Ah, mãe, mas tá caro. Tem quantas pessoas falam assim, nossa, caro esse suco de laranja, caro essa mandioquinha frita. Tá lá, de repente, numa praia linda e maravilhosa, e pede uma mandioquinha frita. Nossa, que caro. Vá, meu filho. Vai plantar. Vai plantar. Vai lá. E assim, cuidar. E os teus filhos vêm. O aprendizado da espera. Do plantio, do broto, né? Até se transformar no alimento, nessa questão da colheita da mandioca, tirar a raiz, fazer farinha ou simplesmente descascar para cozinhar. Então, que é de mesa. Então as pessoas não enxergam tudo isso, essa espera, que é o que o produtor tem esse cuidado, né? De simplesmente ele joga a semente, espera germinar e colher. Não é fácil. A fé, né? É a fé, porque a gente sabe que os intempéries são grandes. Nem sempre a safra é como a gente planejou mentalmente, né? Nós temos, eu brinco, a gente não tem contato direto com São Pedro, o WhatsApp dele não foi disponibilizado ainainda. Que pena. Estaria congestionado. Mas estaria congestionado. Então, assim. De vez em quando eu brinco, eu falo, São Pedro, acho que o estagiário apertou algum trem aí que o senhor não viu ainda. Volta que o estagiário tá fazendo. Não vi meu áudio. Na verdade, assim, né? Se a gente olhar, né, o nosso Brasilzão continental imenso, né? Todo ano a gente vai ter uma região que vai ter um problema maior ou menor, né? O Rio Grande do Sul passou, né, aí por essas temporadas complicadas. A gente está tendo agora Minas Gerais, né? Aqui no Nordeste também tem várias cidades afetadas. Aqui no Piauí, pertinho da gente. Então, assim, acaba que é uma realidade que só quem vive é que vai realmente sentir isso na pele, né? De essa coisa do sentimento de perda na proporção que é. Porque é o tempo que você leva pelo próprio custo de construir aquilo, né? Que não é barato, que é um senhor investimento. Aí você construiu. Quando você acha que está tudo pronto, aí uma situação, seja de temporal de vento, né, que às vezes é o que acaba acontecendo, ou da chuva, enfim. Mas seja às vezes com aqueles bens que são materiais que foram construídos na propriedade, que eram para guarda, né, de material, própria residência, enfim, quanto a produção em si. E é devastador. A gente vê realmente o quanto isso impacta na questão emocional. Você falou antes, né, sobre a questão da atividade física até para a questão emocional, e a gente sabe que essa realmente não é a realidade da maioria das famílias, né? O quanto elas vivem, sobrevivem daquilo e o quanto é desafiador. Então, ter essa visão de que a realidade é uma realidade da qual nem sempre ela está realmente presente no dia a dia da cidade, de modo geral, é que aproximar isso, né Laís, que é um desafio, porque a percepção ela fica muito distante da realidade, né? Eu acho que assim, é muito triste falar isso, até porque quando acontecem esses intempéries, principalmente climáticos, em que não se salva nada, né, como aconteceu no Rio Grande do Sul, vem acontecendo em Minas, a seca no Mato Grosso, fica um sentimento de impotência, né, para o produtor, de incapacidade, porque não é algo que ele vai conseguir negociar, por exemplo. Ele perdeu, entendeu? Talvez ele não tenha a estrutura para fazer um replantio. Talvez ele perdeu toda a estrutura para fazer um replantio, como lá no caso do Rio Grande do Sul, em Minas, que perderam inclusive a qualidade da terra. A própria terra, sim. Então assim, carrega tudo. Leva, né? Tudo, Então, eu acho que essa é uma realidade que, né, talvez você só encontre no agro. Sim. O não ter o que fazer.
Você tem, ali você pode negociar com o banco, mas uma vez que você perde a sua terra, por exemplo, né, por uma intempérie dessa, o que é que você vai fazer? Como é que você vai investir naquilo para que ela volte a ser produtiva? Pode voltar a ser produtiva? Acho que é a primeira pergunta. Às vezes nem pode. pode. Às vezes ela não volta, às vezes está assoreada de uma maneira que perdeu, que virou rio, virou, sabe? Então é esse sentimento, não é à toa que a gente, infelizmente, vê tantos casos aí de suicídio como tem visto no Rio Grande do Sul. Sim. Porque é um sentimento de incapacidade. É a Eu não sei desesperança, né? É a desesperança. É desesperança. E as pessoas não entendem isso, porque é só quem vive no agro, que passa na pele, que sabe o que é. Minha primeira roça de mandioca, quando eu assumi, final de 2023, ela já tava a coisa mais linda. Eu falei, isso aqui é muito fácil. Porque eu plantei, choveu, verde, não teve uma praga, coisa mais linda. Do nada, fechou o tempo, chuva de granizo. Mas cortou tudo. A minha mãe chorava, porque era a minha primeira roça. Meu pai saiu, não tinha dinheiro lá. E eu, assim, na verdade, o meu sentimento foi assim: eu não sei o que fazer. Eu não tenho experiência. Isso no Eu não tenho primeiro dinheiro. ano, Laís. Primeira safra. Minha primeira planta. Não tinha nem dado um ano ainda. Pois é. Eu plantei, começou a nascer, o dinheiro que tinha, eu usei para plantar. Aí, eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum parceiro, nada. Eu falei, meu Deus, eu tenho conta para pagar. Meu pai deixou conta para pagar, eu tinha trator, parcela de trator, sabe? Tudo. Eu falei, o que eu faço? Como é que vai ser? Eu já vou arrendar. Meu sentimento foi esse, vamos voltar e vamos arrendar, assim como meu pai queria. Porque eu não tenho o que fazer agora. Aí vai um agrônomo, vai um conhecido, né, assim, que ficou sabendo o que aconteceu com a roça. Ah, passa isso. Não, eu não tenho dinheiro para comprar. Não tenho o que eu passar. Não, vamos lá no estoque, vamos ver o que tem. Ah, você tem cobre, o cobre cicatriza. Aí foi nessa, sabe? Não passei a grade, as pessoas me falavam que ia rebrotar, tal. E foi Deus, né? Mas no fim, assim, eu colhi uma mandioca fina, Sim. murcha, feia. A qualidade, né, foi né, impactada. Mas assim, graças a Deus que eu ainda tirei um dinheiro, fiquei um ano. E pegava uma mandioquinha, descascava, trazia aqui para a cidade. Gente, mandioca descascada, 1 quilo, já entrego na água. Sabe, aquelas mandioquinhas mais finas? Sim. E fomos construindo. Aí até que passou um ano, colhi, dei um dinheiro, e até hoje, né, eu falo, a roça, muito se engana quem vive o agro do Instagram, que é aquele agro lacrador, aquele agro ostentação, dançar em cima da colheitadeira. Lindo, maravilhoso, gente, mas não é a realidade da maioria dos produtores. Não, Exato, mesmo. exato. O produtor, ele planta para pagar. Ele planta para pagar. A hora que ele consegue acertar é quando ele vai dar uma respirada. Mas o difícil é esse momento de acertar. Olha o que está acontecendo aí. Quando É ele muito pensa, irônico, né? Quando ele pensa que ele tá dando uma respirada, troca tudo e a safra, aí baixa o preço lá. E é importante isso que você está falando, Laís, assim, é que, na verdade, muda tudo, porque se a gente falar assim que a preocupação do pequeno produtor for, por exemplo, uma conta de R$1.000, a do médio vai ali para 10 mil, a outro vai para 100 mil e da outro vai para 1 milhão, porque vai numa coisa que é a proporcionalidade, às vezes, do investimento versus custo, né? Então, Isso. o equilíbrio ali, quer dizer, e aí se a gente pensar, e aí, gente, só deixando bem claro, não estou aqui dizendo que um tem mais benefício que o outro, não tem nada a ver com isso, tem a ver com proporcionalidade, só que às vezes também quando você pega essa situação que a Laís colocou, ela é super importante, é um exemplo assim que é a realidade de muita gente, assim como ela também é uma realidade às vezes de um grande produtor, porque aí Sim. o buraco é ainda mais embaixo. Porque você está devendo 1.000 é uma coisa, agora você está devendo 10 mil, ou 100 mil, ou 1 milhão,
isso é o que às vezes inviabiliza o negócio, né? Porque você ainda conseguiu naquele momento. E a gente sabe que a tua realidade naquele momento não é a realidade da maioria. Porque se acontecesse isso, às vezes, numa região maior, ou se fosse, por exemplo, com alface. Vamos dizer que fosse alface e que você não tivesse com aquela cobertura, que agora eu esqueci o nome, um sombrite, né? Então, que a gente viu, né? A campanha que aconteceu, por exemplo, lá em 2020, na época da pandemia, né? Que era aquela coisa, ia vender para quem? Que se ninguém estava na rua comprando. Então, assim, a gente tem cenários e cenários e que realmente, assim, em cada um deles, a gente tem situações diferentes e que a gente vê uma realidade de cada região também que é diferente, né? De tipo, não existe vida fácil. Essa é a verdade, assim, não existe vida fácil. Não, assim, que nem como eu falei, engana-se quem acha que o agro é só esse dançar em cima da colheitadeira. Eu quero deixar bem claro também que é uma crítica, porque o agro se popularizou, né? Entrou agora na moda os cowboys, as boiadeiras, né? Porque acha que é esse mundo de ostentação. Sim. Mas para o cara chegar até ali, cara, ele pelejou. Sabe, não foi fácil. E é o que você falou, é proporcional, né? Tanto o pequeno produtor é proporcional à dívida que ele vai ter, o investimento que ele vai ter na fazenda dele, na rocinha dele, na horta dele, também vai ser proporcional ao dono da colheitadeira e tal. O que difere muitas vezes é a situação climática, é o tipo de semente, né, de cultivar, as decisões, a política, a economia. Você sabe que eu faço um quadro diário na rádio aqui que chama Do Campo à Carteira, né? Porque é exatamente isso, é tudo que a gente vive dentro da porteira, vive no Brasil, que vai afetar a nossa carteira. E o produtor, ele é assim, muitas pessoas pensam, não tem nada a ver política com agro, economia com agro, mas o produtor é o primeiro a ser afetado com qualquer decisão. Olha a guerra, gente, a guerra é lá fora. Aumentou o petróleo, olha que o produtor na operação. Não é verdade? Pode faltar insumos porque vai travar. E aí a pessoa fala assim, mas de que forma que o óleo vai interferir tanto assim? Seja o óleo para o equipamento, para o trator, seja para o caminhão que transporta esse produto que vai fazer chegar no mercado, porque não tem como, não vai na cabeça do produtor até no supermercado. Né? Então, assim, é o deslocamento de modo geral. Então, assim, é interessante como realmente as pessoas não têm percepção de impacto, né? E aí assim, vira essa grande história do agro, né, na verdade, porque assim, você, como a gente disse, pega do pequeno ao grande produtor, não vai atingir, ele é grande, e não sei o quê. Gente, é lá do outro lado do mundo. Mas quem vai sentir primeiro é o agro, você pode ter certeza. Normalmente somos nós, né? A guerra da Ucrânia foi fertilizante, os químicos de modo geral. Essa briga vai impactar, né, dependendo do desenrolar, tanto na questão do combustível como no caso dos químicos, porque ou grande maioria dos químicos são importados. Os químicos de modo geral, os defensivos também são importados. O urbano sente que horas? A hora que vai no mercado. Aí chega no supermercado e fala assim, mas esse tomate tá caro, a mandioca tá cara. Vai lá plantar? Só que não tá caro na roça, né? Tem que entender que não é aquele preço não vem da roça. Exatamente. E ainda tem o detalhe, né? Que aí, assim, beleza, todos os preços subiram para a produção. Na hora de você vender o teu produto, não reflete a realidade. Não tem preço. Não tem preço. Eu falei isso semana passada no programa. Eu falei, olha como é contraditório, né? A gente vem anunciando recorde em safra, recorde de soja, recorde de milho, e o produtor cada vez mais enforcado. A gente acabou também de ter aí recorde em recuperação judicial no setor rural. Então, como é que isso, né? São duas realidades totalmente diferentes, ao mesmo tempo que a gente é maior produtor. Passamos os Estados Unidos em carne bovina. Né? E o produtor, como é que tá?
Porque o preço que reflete lá na gôndola, lá no Porto de Santos, aqui no meu caso, no Paranaguá, não é a realidade dentro da porteira, Exato. né? Ali você vai ter custo, a partir do momento que você colocou a sementinha ali na terra, o seu custo, ó, já começou a contar. E aí, para chegar até lá, até o mercado, até o porto, é frete, é mão de obra, e ninguém pensa nisso. Todo mundo paga lá 12 quilos no... Aqui tá R$12 o quilo da mandioca descascada. Tá achando que eu tô ganhando R$12 o quilo. Eu ia falar isso. Oh, delícia. Ô, Laís, se a gente... Quem dera, né? Se a gente imaginasse, por exemplo, um bolo, né? Um bolo, você chega lá, você dá para fazer quantas fatias desse bolo? Dá para fazer 20 fatias desse bolo. Beleza. Então tá bom, bora lá. Uma fatia é o valor que realmente vale o valor que, né, foi do produtor. A outra fatia é do transporte. A outra fatia do mercado. A outra fatia do governo, porque tem um imposto lá, né? Não vamos deixar o governo de fora, não. Ele tá lá no pacote do negócio. Geralmente é o que abocanha a maior parte. Né? Então, e aí quando a gente divide todas as fatias, é que a gente vai chegar no valor final do bolo. Mas no final, o primeiro ali, aquele que produziu, né, que foi o produtor, qual é o tamanho da fatia dele? Então, é realmente uma realidade que nem todo mundo consegue perceber, né? E que faz total diferença no final. A gente percebe muito isso aqui também na questão do mercado interno para os nossos principais produtos aqui, né? De volume, a gente está falando aí de commodities, falando de soja, de milho, né? Do próprio sorgo, do milheto. São produtos que dentro do mercado interno, e aí assim, independente do mercado internacional, o mercado internacional ele norteia valores, mas o mercado interno, e nós temos praticamente aqui o menor valor. Menor valor. Então, assim, tá, mas por acaso a gente tem o menor custo? Não. Cada distância também é falta de malha. Então, assim, e aí quando você vai olhar, esse produto que sai aqui, por exemplo, a saca, digamos, de R$60 aqui do produtor, até quando ele chega lá no consumidor final, ou seja, por exemplo, um pecuarista, né, ou uma granja que está comprando esse produto está chegando a mais de R$100. Então, quer dizer, olha o quanto, praticamente o dobro do valor que foi perdido, eu vou colocar entre aspas, mas é assim, é um perdido distribuído na cadeia para que ele possa chegar ao destino final. Então, assim, é realmente uma realidade que muita gente desconhece. É atribuição de valor, né? Assim como a gente tenta entregar o valor do nosso setor, que é o rural, né, o agro, é o trabalho duro, a gente passa o nosso produto por uma cadeia produtiva que também vai atribuindo valor, né, tanto beneficiamento, processamento, para que o consumidor final tenha um produto de qualidade. Só que muitas vezes é o agrovilão. É o agrovilão que é rico. Verdade. É o agrovilão que é... Dos coronéis. Dos coronéis, né, Laís? Ainda tá nelas. Mas, Laís, eu quero voltar um tiquinho na tua primeira safra. E aí, eu pensando aqui, né, quando você falou, eu fiquei imaginando como é que não ficou a tua cabeça, da tua mãe, do teu pai, do teu marido. Principalmente a sua. Mas você sabe que enquanto vocês duas estavam, né, conversando e eu aqui escutando e a cabeça não para de funcionar, né? É normal com uma TDAH, a cabeça tá mil por hora. E eu fiquei pensando assim, você sabe, Laís, que talvez se tivesse sido diferente, você tivesse tido uma mega safra, você não seria hoje a Laís. Eu acho que Deus pensou assim, não, eu vou mostrar para ela que o glamour não é tão grande, que a roça não é desse jeito, para ela não se empolgar demais e de repente não se transformar na Laís que você se transformou. Doeu. Foi frustrante, eu imagino. Foi desesperador, tenho certeza, mas eu acredito que no fundo, né, aqui hoje, vendo a Laís, que eu tô vendo aqui nós conversando, eu acho que para você, talvez você ainda não esteja achando isso, mas eu acho que para você foi
foi um recado de Deus assim, vai devagar, mas vai com vontade. E vai assim, constante, né? Exato. Porque a roça, ela tem que ser constante. Ela tem que ser constante. E assim, Lara, eu acho que eu ainda, né, não cheguei a lugar nenhum, eu tô nesse processo de conhecimento, aprendizado e transformação. Cada safra é uma história diferente, né? Com certeza. Essa foi a minha primeira história. A segunda história era eu brigando com as daninhas. Perdi a mão ali, que o funcionário me falava, tem que passar o herbicida. Eu, imagina que vai nascer mato nessa secura. Não vai, que não chovia. Deu uma chuva. Menina, uma chuva. Mas o mato cresceu de uma maneira, eu falei, meu Deus, se fosse colher mato, olha. É verdade. Perdi a roça no mato, perdi. Comprei daí um agralinho, que daí tava um pouco melhor, que é o meu agralinho, eu brinco que é o meu tratorzinho Hot Wheels, né, até no Instagram. E a gente entrava no meio daqueles matos, e o agralinho não dava conta, porque era assim, ó, mas tava lindo o mato, verde, a coisa mais vistosa, uma chuva. Então, assim, sempre é uma novidade, é uma transformação, a constância, a fé, ela é, assim, a melhor amiga do produtor, é o que dá, sustenta o produtor, porque tem horas que você fala, meu Deus, eu te entrego, agora é você, porque eu não tô mais dando conta. E então, eu acho que como eu falei, Lara, é toda uma transformação de cabeça, de olhar, de maturidade, sabe? E você entender que, como você falou no início, a espera, o produtor, ele tem que ser muito paciente, né? Às vezes a gente fala, né? Não, o pessoal do agro é estressado, mal educado, mas é que a gente já espera tanto que tem coisa que a gente tem que resolver na hora. Que a nossa espera é grande, ela é aflitiva muitas vezes, né? A gente passa por essas aflições, mas é uma transformação principalmente acho que de pessoal, né? Porque eu entrei nesse agro deslumbrado, de que eu ia andar de caminhonete, de que eu ia ter colheitadeira, que eu ia fazer uma safra de mandioca, depois ia para soja, ia ser a rainha da soja. Então, assim, e hoje estou me transformando, acredito que numa mulher forte, uma mulher que entendeu que, apesar de eu gostar muito, né, de conversar, de fazer coisas assim que atrai cada vez mais as pessoas, tem horas mais sérias, né, principalmente lá na roça. Então, eu acho que eu passo por essa transformação, de entrar com uma menina e me transformando, que acho que não vou sair ainda, se Deus quiser, tem muitos anos pela frente, mas essa transformação de uma mulher forte, uma mulher que está entendendo e entregando valores de caráter, de moral, de trabalho, de família, de fé, para os meus filhos de verdade, para os meus filhos que me acompanham no Instagram também. Eu acho que assim, isso é que a gente poderia talvez resumir como um legado, né, Laís? É realmente uma construção, leva tempo, e ter essa consciência, né, de que nem sempre a gente acerta, mas que tudo que a gente faz é com esse objetivo, acho que faz toda a diferença também. E eu queria aproveitar, dentro dessa deixa, que você falasse não só para nós, né, mas assim, para a mulherada, de modo geral, o que você deixaria como um recado, né? Pensando aí também nas mulheres que vão participar do CNMA, mas não só elas, né? Mas assim, a mulher de modo geral, até pensando nesse 8 de março, um recado da Laís de hoje, talvez aí para a Laís de antes, ou aquilo que tocar o teu coração, que você queira deixar como uma mensagem. A gente vai, eu acho que aqui, né, se encaminhando pro final desse bate-papo tão gostoso que foi com a Laís, porque assim, é o que a gente busca fazer aqui, Laís, é realmente compartilhar essas histórias que trazem realmente uma oportunidade para a gente refletir, porque
muitas das vezes quando a gente quer alguma coisa técnica, a gente vai atrás de um técnico e ele dá uma resposta pra gente que é técnica. Mas mais do que isso é fazer com que a gente reflita sobre como nós estamos conduzindo a nossa vida e que aprendizados a gente pode ter, né? E o que a gente pode refletir pra gente, que a gente pode melhorar. E você trouxe várias reflexões aqui que são profissionais, que são técnicas, que são da mãe, da mulher, da amiga, né? Então, assim, eu acho que para esse 8 de março, realmente você trouxe muitas coisas muito bacanas, mas eu quero deixar aí a palavra para você fazer esse fechamento. E já aproveitando para agradecer, né, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, que delícia estar aqui, agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho aí da minha história. E a frase é: mulher, não se esqueça, porque eu acho que chega uma fase na vida da mulher, principalmente a mulher que casa, a mulher que quer se tornar mãe, né? Eu já fui a Laís da faculdade, eu já fui a Laís lá da cidade de São Paulo, e teve uma fase que eu me esqueci, né? Que foi aquela fase em que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então eu ficava muito à mercê da minha casa, dos meus filhos, e eu fui me esquecendo cada vez mais. E quando eu despertei, quando eu lembrei que eu existia, foi difícil, porque eu tive que colocar meu marido para o jogo, confiar nele, mas ao mesmo tempo, eu acho que a maior conquista da minha história é eu ter lembrado de mim. Porque como é gostoso eu ter a minha conquista, a minha história para contar. A criação dos filhos que eu estou criando, da roça que eu estou plantando, da dedicação que eu tenho com as minhas coisas. Então, mulher, não se esqueça, tome a rédea da sua vida, escreva a sua história a próprio punho, não deixe que outras pessoas escrevam ou falem por você. E já aproveitando para falar do CNMA, eu acho que esse Congresso Nacional das Mulheres do Agro é uma grande oportunidade para essa mulher que quer essa virada de chave, né? Essa virada do olhar do empoderamento, que infelizmente também hoje virou uma palavra muito perdida, mulher empoderada, mas se empodere de verdade, faça as coisas que você acredita, planeje para fazer as coisas que você acredita, e que você vai ver que estar aonde você quer estar, com propósito, com intenção, vai ser muito melhor do que às vezes só fazer por fazer e te deixar ali meio escondidinho. Acho que esse é o recado. Laís, muito obrigada pelo seu tempo, né? Porque nós vimos assim a Laís, cinco Laíses, né? Quem dera pudesse ter clones, né? Mãe, produtora rural, esposa, cuidadora de pai e de mãe, né? A Laís, dona de casa, administradora, menina do céu. Ela se vira. Ela se vira. Então, os pratinhos, né? Uma vez eu assisti uma palestra da Luciana Martins, a gente equilibrando os pratinhos. Uma hora algum cai, cola super bom, vai. Tranquilo. Mas a Laís é só gratidão mesmo, né? E esperar que esse congresso também seja um divisor de águas, né? Como você também falou, da questão da honra de ser chamada, porque a palavra voz, ela é muito forte também, né? Essa questão da voz, assim, porque você acaba sendo a Laís que vai ser a voz de 3 estados bem potentes no agro, né? Então, eu quero desejar sorte e muito obrigada mesmo, obrigada de coração pelo seu tempo e pela sua história. Eu que agradeço, quero parabenizar vocês por esse trabalho lindo, né? Como é bom ver as mulheres, né? Assim como você disse, tendo essa participação tão forte também na nossa locução, né? Poder falar, poder dar oportunidade para outras pessoas falarem. Então, eu só tenho a agradecer. O que vocês puderem, quiserem, estou aqui, a nossa roça, né? Eu falo sempre que é a nossa roça, porque é de lá que sai alimento para o mundo inteiro. Sim. A nossa roça está à disposição, o nosso agro está sempre trabalhando para melhorar o nosso Brasilzão.
Tuas redes sociais, Laís, quem quiser te seguir lá no Instagram ou outras redes, por favor, compartilha. Em todas as redes sociais eu sou @laisbervinde.agro. Ah, então tá fácil. Fácil. Eu acho que botar Laís e Agro já vai vir o Bervinde ali no Já meio. aparece lá. Maravilha. Ô, Laís, muitíssimo obrigada. Parabéns pelo Dia da Mulher, né? E que você continue sendo essa, não só voz, mas inspiração para mulheres também, Brasil afora, mundo afora, né? E são exemplos como o seu que a gente precisa aí, né? Para inspirar mais mulheres a ocuparem os seus lugares. O lugar já existe, só precisa ocupar, então a gente tem que ir lá e chegar junto. Então é isso, gente. Muito obrigada, Laís, mais uma vez. Um beijo grande. Um Chama na Botina especialíssimo para todas as mulheres desse nosso Brasilzão e do mundo que acompanham o Chama na Botina. Feliz Dia da Mulher e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.